Moraes diz que não há evidências que Bolsonaro buscou asilo na Embaixada da Hungria e arquiva a ação. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, concluiu que não há evidências que comprovem que Jair Bolsonaro buscou asilo na Embaixada da Hungria, em Brasília, em fevereiro deste ano. Como revelou o The New York Times, o ex-presidente passou 2 dias na missão diplomática em Brasília, logo após ser alvo de uma operação da Polícia Federal e ter o passaporte apreendido. A ida levantou suspeitas de que o ex-mandatário poderia ter buscado asilo político no local, motivando a Polícia Federal a abrir uma investigação para apurar o caso. Bolsonaro, em imagem captada pelo circuito interno de segurança da Embaixada da Hungria, em Brasília, foi então mostrado para o mundo, através do New York Times, que tentou dizer que ali Bolsonaro estava procurando caminho para fugir do país. E aí o Alexandre de Moraes diz que não há elementos concretos que indiquem efetivamente que o investigado pretendia a obtenção de asilo diplomático para evadir-se do país e, consequentemente, prejudicar a investigação criminal em andamento, fecha aspas, decidiu o magistrado pelo arquivamento. O ministro afirma que, embora os locais das missões diplomáticas tenham proteção especial, abre aspas, eles não são considerados extensão de território estrangeiro, fecha aspas, e que, por isso, Bolsonaro não cometeu qualquer violação à medida cautelar de proibição de se ausentar do país. Pavi? Olha, eu vou falar uma coisa para você. E mesmo que fosse considerado, é crime pedir asilo? Não é. Mas mesmo que fosse extensão de outro país, mesmo que houvesse uma ficção, né? Imagina-se que aqui é território estrangeiro, mesmo que a lei brasileira assim o pensasse, qual é o problema do Bolsonaro entrar para pedir asilo, ter o pedido de asilo, e olha que coisa fenomenal, olha como uma coisa encontra a outra, Pitoli, olha como uma coisa encaixa na outra, você aí de casa. Porque o que ninguém falou, né, vocês estão dando audiência para esse monte de gente falando lé sem cré, mas o que ninguém percebeu nessa decisão do Moraes só complica a vida do Moraes daquele negócio dos X-Files lá na Comissão Judiciária da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Por quê? Vou explicar. Uma vez que pedir asilo político a outro país é um direito humano universal reconhecido na Carta da ONU de 1948, o simples fato de Alexandre de Moraes ter pressionado a Procuradoria-Geral da República e ter feito disso um evento nacional, criminalizando uma conduta de efetivação de um direito e garantia fundamental, universal, humano, reconhecido pela ONU, organização da qual o Brasil é signatário, e direitos estes que estão assegurados na Constituição de 88 pelo simples fato do Alexandre de Moraes ter tornado esse movimento algo suspeito / criminoso. Fica demonstrado também aí, fica demonstrado também nesta conduta do sinistro Alexandre de Moraes, que ele submeteu um país a um período de ausência excepcional de direitos e garantias fundamentais. Fica demonstrado aí que pelo simples fato de Alexandre de Moraes ter tentado criminalizar um movimento de um ex-presidente dentro de uma embaixada e que não foi buscar asilo, mas mesmo que tivesse ido até lá para buscar asilo, isso é um movimento garantido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU de 1948,
organização da qual o Brasil é signatário, e direitos estes que são assegurados pela Constituição Federal, e tendo feito isso, repito, que é para você não esquecer, que é para você aí de casa, para você que pensa igual a aluna, que foi corrigida pela professora, ou temerosa ou doutrinadora, não sei, que esta aluna está certa. Que esta aluna de Brasília está coberta de razão. Que esta aluna não errou em nada na frase que ela escreveu. Alexandre de Moraes acabou com as leis do Brasil, porque se mostra aqui que o Brasil está num período de suspensão dos direitos humanos. E pedir asilo político é um direito humano. E agora, com os papéis expostos, com a bundinha exposta pelo Congresso americano. Antes a gente só via a cabecinha brilhante do sinistro. Agora não, agora a gente vê dois montinhos lisinho, que não é um ministro duplicado, não, é um ministro com o popô de fora. É o popozinho do Alexandre, que foi exposto pelo Congresso americano e que o Bessias, né, um homem tão zeloso, ele olhou aquilo e disse: au, 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 au. Não admite o popô de fora do ministro Alexandre. Será que é porque ele gosta tanto assim de ditadura? Ou porque ele não gosta de ver popô e já acha que a careca é demais? Porque o fato é esse. Uma coisa casa-se com a outra. Uma coisa se casa com a outra. O Alexandre de Moraes, nessa decisão, ele viu, a coisa ficou feia, o mundo inteiro já sabe, a Oprah Winfrey sabe que eu coloquei em stand-by, né? Eu instaurei um regime de exceção, porque um regime democrático, em períodos de exceção de direitos humanos, é um regime de exceção. E isso mostra que, criminalizando o movimento de busca de asilo político, que não aconteceu no caso, mas mesmo que tivesse acontecido, buscar criminalizá-lo é comprovar que se está num regime de exceção muito longe de se pensar em uma democracia. Mas isso é muito feio. Pitoli? Tem o efeito Elon Musk aí. Por que eu te pergunto isso? Quando saiu essa reportagem de Bolsonaro da Embaixada da Hungria pelo The New York Times, falei, lembro. Já entendi. A turma aqui no Brasil não conseguiu essa, já passaram para o The New York Times, né? Enfim. Já tem um efeito Elon Musk, o arquivamento disso? Tem, claro. Tem. É o total efeito Elon Musk. Total. É tão efeito Elon Musk que esse efeito Elon Musk fez até... Eu ia falar, fez até a imprensa lembrar. Não, fez até eu lembrar. Que eu trouxe essa... Eu regurgitei. Eu vomitei essa coisa que estava entalada na garganta. A visita do ministro das Relações Exteriores, do pessoal do Ministério das Relações Exteriores e da Marinha do Lula para o navio de guerra iraniano. E aí o Alexandre não perguntou o que foram fazer no navio de guerra iraniano. Entraram e saíram de um navio que já foi sancionado pela ONU por crimes de guerra, por tudo que você pode imaginar. Várias, não foi uma, várias autoridades do presidente atual que estão sob a sua responsabilidade, entraram e saíram daquele navio de guerra maldito. E ninguém perguntou nada. Agora, o Bolsonaro foi para a Embaixada da Hungria. Pelo que eu saiba, a Hungria não tem bomba atômica, a Hungria não está guerreando contra Israel, a Hungria não tem embargo econômico com parceiro econômico do Brasil, como os Estados Unidos têm com Teherã, né, que é lá com o Irã. Teherã é a capital do Irã, para quem não sabe. E aí tudo normal. Então, a gente que lembra das coisas, a gente traz as coisas quando as coisas elas se encaixam. E o Elon Musk, quando se recusou a cumprir, e ontem eu falei
das 8 ilegalidades dos despachos, que são despachos de golpe. São despachos assinados e executados, despachos golpistas. Muito mais golpista do que a fantasia louca da tal do rascunho, da minuta, do decreto da tentativa de golpe. Era o rascunho da minuta do decreto da tentativa de golpe. Muito mais, porque é assinado e executado. Então se aquele decreto, ele assina lá, estou suspendendo excepcionalmente os direitos e garantias fundamentais. Coisa que o tal do rascunho da minuta do decreto da tentativa de golpe não podia fazer. Aí agora, nesse meio tempo, ele está criminalizando um direito humano fundamental, que é a busca de asilo político. Veja que é a mesma coisa. Ele está criando o 151º caso de violação aos direitos humanos com esse negócio do asilo na Hungria. E é o que eu falei aqui, uma coisa tem a ver com a outra. Se a gente olhar com atenção, a gente percebe as coisas feias.